Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 26 de abril, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 35 ao 40, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos continuando a leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo São João, que quando Jesus ele prepara todo um discurso referente ao pão da vida, um discurso eucarístico. Hoje, nos versículos 35 ao 40, Jesus começa dizendo para a multidão: Eu sou o pão da vida. E o que significa isso? Eu sou o pão que comunica a vida, que gera a vida. Meu povo, a Eucaristia é isto. A Eucaristia é o Cristo. E nós recebemos o Cristo na Eucaristia. E quando recebemos o Cristo na Eucaristia, o Cristo, ele nos dá vida. Ele nos dá vida, ele nos comunica a vida divina. É uma grande graça que nós temos na igreja, a Eucaristia. É o Santíssimo Sacramento, ou seja, é o sacramento dos sacramentos, porque é o próprio Cristo que não dá simplesmente algo, mas se dá inteiramente a nós. Ele é o pão que dá a vida. E este pão que é Jesus, este pão que comunica a vida, veja, ele também comunica a vida divina, a vida eterna. A Eucaristia é o pão da vida eterna. A Eucaristia, como diziam os padres da igreja, é o penhor da glória futura. O que é penhor? É garantia. É garantia da glória futura. Então, mas Jesus depois vai dizer, né, todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai? Jesus vai dizer depois: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. A vontade de Deus é que ninguém se perca, é que todos sejamos salvos. Que todos os que creem em Cristo ressuscitem no último dia. A ressurreição para a glória dos céus. A ressurreição para a glória dos céus. Sim, é importante frisar isso, ressurreição para a glória dos céus. Por quê? Porque aqueles que vão para o inferno também vão ressuscitar. A palavra de Deus diz que todos ressuscitarão, todos. E uns ressuscitarão para a vida eterna junto de Deus e outros para a perdição eterna. Então, mas todos ressuscitarão. Por isso que nós temos uma grande graça, meu povo. Nós que somos um povo de batizados, e o batismo já é uma ressurreição, porque gera vida nova, nos comunica a graça de Deus, a vida divina, e a partir do nosso batismo somos chamados a viver como ressuscitados.
São Paulo vai dizer: se ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas do alto. Então veja, é uma vida nova, é uma vida na graça, é uma vida segundo o Espírito que somos chamados a viver. Sim, meu povo, a vida eterna começa hoje, quando nós vivemos tudo isso. Nos alimentamos da palavra de Deus e nos alimentamos da Santíssima Eucaristia, o pão da vida, o pão descido do céu, que dá vida, que gera vida. É uma grande graça e é isso que Jesus está dizendo hoje aqui. Esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Jesus é o único que pode saciar a nossa fome. Jesus é o único que pode nos satisfazer. Jesus é o único que pode preencher o vazio da nossa existência humana. Abramos o nosso coração para Ele e para a Sua palavra. Criamos nele para que tenhamos vida eterna. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.